dizendo que o Supremo Tribunal Federal vai monitorar redes sociais e vai rastrear usuários. É isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa que será encarregada de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvem a corte. O valor do contrato, segundo o edital, é de R$ 345 mil e prevê a duração de 1 ano. A iniciativa surge no momento em que a Corte vem intensificando, ano a ano, o combate à disseminação de notícias falsas e ataques que sofre na internet. O Supremo quer saber tudo o que se fala sobre ele nas redes sociais. A empresa que vencer a licitação fará um acompanhamento ininterrupto do Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok e LinkedIn. O trabalho envolverá ainda a análise de imagens do Supremo, a identificação de assuntos relevantes abordados pelos usuários e a classificação do material. A empresa também terá a responsabilidade de identificar quem são as pessoas que estão compartilhando os conteúdos, especialmente os autores de menções negativas. Esse monitoramento inclui, inclusive, o georreferenciamento. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal solicita no edital que a empresa contratada utilize uma ferramenta específica no trabalho de monitoramento. Ela precisa ser capaz de identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na internet. Os ministros vão receber relatórios com balanços diários, semanais e mensais, identificando os formadores de opinião que debateram assuntos relacionados ao Supremo, com análise de seu posicionamento e sua capacidade de repercussão. O trabalho deve conter ainda uma avaliação geral do impacto da mobilização em torno de temas relacionados à Corte, com a avaliação de seus reflexos na opinião pública, além dos dados precisos sobre a imagem da Corte no universo digital. A ferramenta deve inibir a difusão de ameaças feitas aos ministros. Os dados colhidos, se for o caso, poderão ser compartilhados com a Polícia Federal. Pavi. Olha, você veja que, para mim, essa notícia é a mais azeda e dificilmente... Bom, não posso dizer dificilmente, porque no Brasil a gente sempre tem uma surpresa desagradável atrás da outra, né? Mas essa notícia, ela tem vários pontos que merecem a nossa atenção. E depois de ter discutido lá no Faroeste sobre isso, ouvido a opinião de outros debatedores, né, eu formo um bloco que eu acho que todos nós merecemos parar para refletir em cada um deles. Antes de pensar quem são os ministros, eu não gosto de um, eu não gosto de outro. Vamos imaginar, em primeiro lugar, que nós não saibamos quem são os ministros do STF. Como acontecia antigamente, que ninguém sabia o nome dos ministros. Vamos imaginar que nós vivemos nessa situação. Que nós não sabemos quem são, nós não temos essas paixões que dominam o debate de hoje. Vamos imaginar o STF como uma instituição. O STF é composto por 11 ministros. O ministro do STF é o quê? É um juiz. Tem o nome de ministro, o que leva a uma certa confusão com ministros de Estado, de governo de Estado, como o ministro da Agricultura, o ministro da Justiça, etc. e tal. A função de um ministro do governo de Estado é ter como que um braço do presidente da República. Então, o sujeito eleito presidente da República
e ele precisa atender várias áreas de interesse do país. E ele nomeia, então, ministros que são representantes, são longamanos, são extensões do presidente da República nessas áreas. Apesar da palavra ser a mesma, quando eu falo de ministro no judiciário, eles não são longamanos de absolutamente ninguém. Eles não são extensões de nenhuma autoridade. Eles são juízes. Na primeira instância, nós falamos juiz de direito. Na segunda instância, nós falamos em desembargadores. Desembargador é um juiz. É um juiz. E quando nós saímos da segunda instância, porque não existe, não é tecnicamente certo falar em terceira instância, quarta instância, essas coisas. O correto é falar em primeira e segunda instância. Quando vai para Brasília, nós falamos em instância especial ou extraordinária. Logo, se o juiz é o de primeira instância, se o desembargador é o juiz de segunda instância, o ministro, na esfera do judiciário, é o juiz de terceira ou quarta instância. É o juiz de instância especial. Então, o ministro é um juiz. O ministro pode ser um juiz no Superior Tribunal de Justiça. O ministro pode ser um juiz do do Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. E pode ser o ministro um juiz do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O ministro do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele é a instância especial das matérias afeitas às leis trabalhistas, em especial a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele lida com recursos em matéria de lei federal. E o Supremo Tribunal Federal, quando o litígio se dá em torno de uma norma constitucional. Como a Constituição brasileira ela é extensíssima, é enorme, enorme. Trata sobre tudo a Constituição brasileira. Tudo acaba parando no STF. Coisas do TST, que deveriam acabar no TST, vão para o STF. Coisas do STJ, que deveriam acabar no STJ, vão para o STF, porque a nossa Constituição trata de tudo, e quando não trata de tudo, hoje a gente tem ministro metido a besta que acha que tem palavra sobre tudo. Mas eu falei aqui, vamos propor que nós não conhecemos os ministros. E eu ensinei aqui para vocês o que é um ministro. O ministro é um juiz. E o ministro do STF é o juiz dos juízes. Porque ele vai revisar o que disse o juiz de primeira instância, o de segunda instância, e às vezes o ministro do STJ ou do TST. Então ele é o juiz de última palavra. É um juiz que, dentro da nossa organização republicana, nenhum outro juiz tem palavra sobre ele. É a última palavra em matéria de lei, de direito. Logo, o STF é formado por 11 juízes, que são chamados de ministros. Mas é nessa questão da função jurisdicional. Função jurisdicional é a tarefa do juiz, que eu quero me ater nesse primeiro ponto. Porque um juiz, ele deve observar alguns princípios, que é o princípio da imparcialidade. A gente sabe que o ser humano é parcial. Todos nós temos nossas preferências. Mas um juiz, embora seja humano, e como nós tem as suas preferências, os seus partidarismos, ele não pode demonstrar. Um juiz ele tem que parecer, no mínimo parecer, aparentar que é imparcial.
Um juiz, ele deve ser recatado na vida social. Ele não pode ser um melindroso. Ele não pode aparecer em jantares. Ele não pode aparecer em festas, especialmente o ministro do Supremo, porque imagina-se, todos os problemas, a última palavra será dele. E muito menos ainda ir a festas, a jantares, a reuniões, a eventos, a palestras, a convenções, a congressos, onde estão presentes pessoas que têm casos no tribunal em que ele atua. Então o juiz ele precisa exercitar o silêncio, ele não pode dar opiniões políticas, ele não pode, por conta desse recato que a lei exige dos juízes, e não é porque a lei brasileira inventou essa moda, é porque quando nós pensamos no poder judiciário dentro dos regimes democráticos, nós temos que esse recato é principiológico. É principiológico. O juiz não pode aparecer. O juiz não pode opinar politicamente. O juiz não pode declarar suas preferências. Ou o YouTube, ou seja lá que plataforma social venha a existir, como nós, civis, usamos. Não pode porque ele tem que aparentar imparcialidade. E qualquer opinião pessoal que ele dê vai prejudicar, em algum momento, algum julgamento que vier à sua mesa. Aí você vai me dizer, juiz não tem liberdade de expressão? Tem, é claro que tem. Mas você está dizendo que o juiz ele não pode dar sua opinião livre nas redes sociais. Percebam, senhores, senhoras e senhoritas. Ninguém é obrigado a ser juiz. Ninguém é obrigado a fazer um concurso público para ser juiz. Ninguém é obrigado a aceitar a nomeação para um cargo de desembargador. Ninguém é obrigado a aceitar a indicação para ser um ministro. A liberdade de expressão não é só falar. A liberdade de expressão é a liberdade de ser. E dentro da liberdade de ser está a liberdade de opinar. Mas a liberdade de expressão de um ministro, ela já foi exercida quando ele aceitou o cargo. Quando ele se dispôs a ser juiz, sabendo de antemão que ele tem que manter um recato, que ele não pode dar suas opiniões, das suas preferências, porque ele tem que aparentar imparcialidade. Sempre. Sempre. E quando eu vejo que o tribunal, através do seu presidente, que é o Luiz Roberto Barroso, que já andou mal, quando afirmou com todas as letras, o STF é o tribunal político, errado. Quando falou com todas as letras, nós derrotamos o bolsonarismo, só isso era motivo para ele ser empichado. Mas nós temos um Senado. Se o ministro do STF é o juiz da última palavra, o STF, quando esse juiz da última palavra, ele deixa de agir como juiz e começa a agir como o juiz Barroso, o ministro Barroso ou o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, agir em contrariedade com a lei, o Senado é tão poderoso que tem o direito de empichá-los, de tirá-los do cargo de ministro. Mas nós temos um Senado de nada.